Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, revoga dispositivos dos Decretos-Leis nº 3.326, de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 3 de abril de 1943, da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, e das Leis 5.917, de 10 de setembro de 1973, e 6.261, de 14 de novembro de 1975, e da outras providências. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. A Política Nacional de Mobilidade Urbana é um instrumento da Política de Desenvolvimento Urbano, de que tratam o inciso 20 do artigo 21 e o artigo 182 da Constituição Federal, objetivando a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas do território do município. Parágrafo único. A política nacional a que se refere o caput deve atender ao previsto no inciso 7 do artigo 2º e no parágrafo 2º do artigo 40 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade. Artigo 2º. A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem por objetivo contribuir para o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das condições que contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por meio do planejamento e da gestão democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. Artigo 3º. O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no território do município. Parágrafo 1º. São modos de transporte urbano. Inciso 1. Motorizados. E, inciso 2. Não motorizados. Parágrafo 2º. Os serviços de transporte urbano são classificados, inciso 1, quanto ao objeto. A linha A, de passageiros, a linha B, de cargas. Inciso 2, quanto à característica do serviço. A linha A, coletivo, a linha B, individual. Inciso 3, quanto à natureza do serviço. A linha A, público, a linha B, privado. Parágrafo 3º. São infraestruturas de mobilidade urbana. Inciso 1. Vias e demais logradouros públicos, inclusive metro, ferrovias, hidrovias e ciclovias. Inciso 2. Estacionamentos. Inciso 3. Terminais, estações e demais conexões. Inciso 4. Pontos para embarque e desembarque de passageiros e cargas. Inciso 5. Sinalização viária e de trânsito. Inciso 6. Equipamentos e instalações. E, inciso 7. Instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de taxas e tarifas e difusão de informações. Seção 1 das definições. Artigo 4º. Para os fins desta lei, considera-se: inciso 1. Transporte urbano. Conjunto dos modos e serviços de transporte público e privado utilizados para o deslocamento de pessoas e cargas nas cidades integrantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Inciso 2. Mobilidade urbana, condição em que realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano. Inciso 3. Acessibilidade. Facilidade disponibilizada a pessoas que possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor. Inciso 4. Modos de transporte motorizado, modalidades que se utilizam de veículos automotores. Inciso 5. Modos de transporte não motorizado, modalidades que se utilizam do esforço humano ou tração animal.
Inciso 6. Transporte público coletivo. Serviço público de transporte de passageiros acessível a toda a população mediante pagamento individualizado com itinerários e preços fixados pelo poder público. Inciso 7. Transporte privado coletivo. Serviço de transporte de passageiros não aberto ao público, para a realização de viagens com características operacionais exclusivas para cada linha e demanda. Inciso 8. Transporte público individual. Serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao público por intermédio de veículos de aluguel, para a realização de viagens individualizadas. Inciso 9. Transporte urbano de cargas. Serviço de transporte de bens, animais ou mercadorias. Inciso 10. Transporte remunerado privado individual de passageiros. Serviço remunerado de transporte de passageiros não aberto ao público, para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas, solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede. Inciso 11. Transporte público coletivo intermunicipal, de caráter urbano, serviço de transporte público coletivo entre municípios que tenham contiguidade nos seus perímetros urbanos. Inciso 12. Transporte público coletivo interestadual, de caráter urbano, serviço de transporte público coletivo entre municípios de diferentes estados, que mantenham contiguidade nos seus perímetros urbanos. E, inciso 13, transporte público coletivo internacional de caráter urbano, serviço de transporte coletivo entre municípios localizados em regiões de fronteira, cujas cidades são definidas como cidades gêmeas. Seção 2. Dos princípios, diretrizes e objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Artigo 5. A Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada nos seguintes princípios. Inciso 1. Acessibilidade universal. Inciso 2. Desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais. Inciso 3. Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo. Inciso 4. Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano. Inciso 5. Gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Inciso 6. Segurança nos deslocamentos das pessoas. Inciso 7. Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços. Inciso 8. Equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros. E, inciso 9. Eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. Artigo 6. A Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada pelas seguintes diretrizes. Inciso 1. Integração com a Política de Desenvolvimento Urbano e respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo no âmbito dos entes federativos. Inciso 2. Prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. Inciso 3. Integração entre os modos e serviços de transporte urbano. Inciso 4. Mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade. Inciso 5. Incentivo ao desenvolvimento científico, tecnológico e ao uso de energias renováveis e menos poluentes. Inciso 6. Priorização de projetos de transporte público coletivo estruturados do território e indutores do desenvolvimento urbano integrado. E, inciso 7.
integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira com outros países sobre a linha divisória internacional. Inciso 8. Garantia de sustentabilidade econômica das redes de transporte público coletivo de passageiros, de modo a preservar a continuidade, a universalidade e a modicidade tarifária do serviço. Artigo 7. A Política Nacional de Mobilidade Urbana possui os seguintes objetivos. Inciso 1. Reduzir as desigualdades e promover a inclusão social. Inciso 2. Promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais. Inciso 3. Proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade. Inciso 4. Promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades e, inciso 5, consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana. Capítulo 2 das diretrizes para a regulação dos serviços de transporte público coletivo. Artigo 8º. A política tarifária do serviço de transporte público coletivo é orientada pelas seguintes diretrizes. Inciso 1. Promoção da equidade no acesso aos serviços. Inciso 2. Melhoria da eficiência e da eficácia na prestação dos serviços. Inciso 3. Ser instrumento da política de ocupação equilibrada da cidade, de acordo com o plano diretor municipal, regional e metropolitano. Inciso 4. Contribuição dos beneficiários diretos e indiretos para custeio da operação dos serviços. Inciso 5. Simplicidade na compreensão, transparência da estrutura tarifária para o usuário e publicidade do processo de revisão. Inciso 6. Modicidade da tarifa para o usuário. Inciso 7. Integração física, tarifária e operacional dos diferentes modos e das redes de transporte público e privado nas cidades. Inciso 8. Articulação interinstitucional dos órgãos gestores dos entes federativos por meio de consórcios públicos. Inciso 9. Estabelecimento e publicidade de parâmetros de qualidade e quantidade na prestação dos serviços de transporte público coletivo. Inciso 10. Incentivo à utilização de créditos eletrônicos tarifários. Parágrafo 2º. Os municípios deverão divulgar de forma sistemática e periódica os impactos dos benefícios tarifários concedidos no valor das tarifas dos serviços de transporte público coletivo. Artigo 9. O regime econômico e financeiro da concessão e o da permissão dos serviços de transporte público coletivo serão estabelecidos no respectivo edital de licitação, sendo a tarifa de remuneração da prestação de serviço de transporte público coletivo resultante do processo licitatório da outorga do poder público. Parágrafo 1º. A tarifa de remuneração da prestação do serviço de transporte público coletivo deverá ser constituída pelo preço público cobrado do usuário pelos serviços somado à receita oriunda de outras fontes de custeio, de forma a cobrir os reais custos do serviço prestado ao usuário por operador público ou privado, além da remuneração do prestador. Parágrafo 2º. O preço público cobrado do usuário pelo uso do transporte público coletivo denomina-se tarifa pública, sendo instituída por ato específico do poder público outorgante. Parágrafo 3º. A existência de diferença a menor entre o valor monetário da tarifa da remuneração da prestação do serviço de transporte público de passageiros e a tarifa pública cobrada do usuário denomina-se déficit ou subsídio tarifário. Parágrafo 4º. A existência de diferença a maior
entre o valor monetário da tarifa de remuneração da prestação do serviço de transporte público de passageiros e a tarifa pública cobrada do usuário denomina-se superávit tarifário. Parágrafo 5. Caso o poder público opte pela adoção de subsídio tarifário, o déficit originado deverá ser cobrado por receitas extratarifárias, receitas alternativas, subsídios orçamentários, subsídios cruzados, intrasetoriais e intersetoriais, provenientes de outras categorias de beneficiários dos serviços de transporte, dentre outras fontes, instituídos pelo poder público delegante. Parágrafo 6º. Na ocorrência de superávit tarifário proveniente de receita adicional originada em denominados serviços delegados, a receita deverá ser revertida para o próprio sistema de mobilidade urbana. Parágrafo 7º. Competem ao poder público delegante a fixação, o reajuste e a revisão da tarifa de remuneração da prestação do serviço e da tarifa pública a ser cobrada do usuário. Parágrafo 8º. Compete ao poder público delegante a fixação dos níveis tarifários. Parágrafo 9. Os reajustes das tarifas de remuneração da prestação de serviço observarão a periodicidade mínima estabelecida pelo poder público delegante no edital e no contrato administrativo e incluirão a transferência de parcela dos ganhos de eficiência e produtividade das empresas aos usuários. Parágrafo 10. As revisões ordinárias das tarifas de remuneração terão periodicidade mínima estabelecida pelo poder público delegante no edital e no contrato administrativo e deverão, inciso 1, incorporar parcela das receitas alternativas em favor da modicidade da tarifa ao usuário. Inciso 2. Incorporar índice de transferência de parcela dos ganhos de eficiência e produtividade das empresas aos usuários. E, inciso 3, aferir o equilíbrio econômico e financeiro da concessão e o da permissão conforme parâmetro ou indicador definido em contrato. Parágrafo 11. O operador do serviço, por sua conta e risco e sob anuência do poder público, poderá realizar descontos nas tarifas ao usuário, inclusive de caráter sazonal, sem que isso possa gerar qualquer direito à solicitação de revisão da tarifa de remuneração. Parágrafo 12. O poder público poderá, em caráter excepcional e desde que observado o interesse público, proceder à revisão extraordinária das tarifas, por ato de ofício ou mediante provocação da empresa, caso em que esta deverá demonstrar sua cabal necessidade, instruindo o requerimento com todos os elementos indispensáveis e suficientes para subsidiar a decisão, dando publicidade ao ato. Artigo 10. A contratação dos serviços de transporte público coletivo será precedida de licitação e deverá observar as seguintes diretrizes. Inciso 1. Fixação de metas de qualidade e desempenho a serem atingidas e seus instrumentos de controle e avaliação. Inciso 2. Definição dos incentivos e das penalidades aplicáveis vinculadas à consecução ou não das metas. Inciso 3. Alocação dos riscos econômicos e financeiros entre os contratados e o poder concedente. Inciso 4. Estabelecimento das condições e meios para a prestação de informações operacionais, contábeis e financeiras ao poder concedente. Inciso 5. Identificação de eventuais fontes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados
bem como da parcela destinada à modicidade tarifária. Parágrafo único. Qualquer subsídio tarifário ao custeio da operação de transporte público coletivo deverá ser definido em contrato, com base em critérios transparentes e objetivos de produtividade e eficiência, especificando minimamente o objetivo, a fonte, a periodicidade e o beneficiário, conforme o estabelecido nos artigos 8º e 9º desta lei. Artigo 11. Os serviços de transporte privado coletivo prestado entre pessoas físicas ou jurídicas deverão ser autorizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público competente, com base nos princípios e diretrizes desta lei. Artigo 11-A. Compete exclusivamente aos municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado, privado, individual, de passageiros previsto no inciso 10 do artigo 4º desta lei, no âmbito dos seus territórios. Parágrafo único. Na regulamentação e fiscalização do serviço de transporte privado individual de passageiros, os municípios e o Distrito Federal deverão observar as seguintes diretrizes, tendo em vista a eficiência, a eficácia, a segurança e a efetividade na prestação do serviço. Inciso 1. Efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação do serviço. Inciso 2. Exigência de contratação de seguro de acidentes pessoais a passageiros e do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres. Inciso 3. Exigência de inscrição do motorista como contribuinte individual do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, nos termos da linha H do inciso 5 do artigo 11 da Lei 8.213. Artigo 11-B. O serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, previsto no inciso 10 do artigo 4º desta lei, nos municípios que optarem pela sua regulamentação, somente será autorizado ao motorista cumprir as seguintes condições. Inciso 1. Possuir carteira nacional de habilitação na categoria B ou superior que contenha a informação de que exerce atividade remunerada. Inciso 2. Conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e as características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal e do Distrito Federal. Inciso 3. Emitir e manter o certificado de registro e licenciamento de veículo, CRLV. Inciso 4. Apresentar a certidão negativa de antecedentes criminais. Parágrafo único. A exploração dos serviços remunerados de transporte privado individual de passageiros sem o cumprimento dos requisitos previstos nesta lei e na regulamentação do Poder Público Municipal e do Distrito Federal caracterizará transporte ilegal de passageiros. Artigo 12. Os serviços de utilidade pública de transporte individual de passageiros deverão ser organizados, disciplinados e fiscalizados pelo Poder Público Municipal, com base nos requisitos mínimos de segurança, de conforto, de higiene, de qualidade dos serviços e de fixação prévia dos valores máximos das tarifas a serem cobradas. Artigo 12-A. O direito à exploração de serviços de táxi poderá ser outorgado a qualquer interessado que satisfaça os requisitos exigidos pelo poder público local. Parágrafo 1º. É permitida a transferência da outorga a terceiros que atendam aos requisitos exigidos em legislação municipal. Parágrafo 2º. Em caso de falecimento do outorgado, o direito à exploração do serviço será transferido a seus sucessores legítimos, nos termos do artigo 1829 e seguintes do título 2
do livro 5 da parte especial da Lei nº 10.406, Código Civil, incluído pela Lei 12.865. Parágrafo 3º. As transferências de que tratam os parágrafos 1º e 2º dar-se-ão pelo prazo da outorga e são condicionadas à prévia anuência do Poder Público Municipal e ao atendimento dos requisitos fixados para a outorga. Artigo 12b. Na outorga de exploração do serviço de táxi, reservar-se-ão 10% das vagas para condutores com deficiência. Parágrafo 1º. Para concorrer às vagas reservadas na forma do caput deste artigo, o condutor com deficiência deverá observar os seguintes requisitos quanto ao veículo utilizado. Inciso 1. Ser de sua propriedade e por ele conduzido. Inciso 2. Estar adaptado às suas necessidades nos termos da legislação vigente. Parágrafo 2º. No caso de não preenchimento das vagas na forma estabelecida no caput deste artigo, as remanescentes devem ser disponibilizadas para os demais concorrentes. Artigo 13. Na prestação de serviços de transporte público coletivo, o poder público delegante deverá realizar atividades de fiscalização e controle dos serviços delegados, preferencialmente em parceria com os demais entes federativos. Capítulo 3 dos direitos dos usuários. Artigo 14. São direitos dos usuários do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, sem prejuízo dos previstos nas leis nº 8.078 e 8.987, inciso 1, receber o serviço adequado nos termos do artigo 6 da Lei 8.987. Inciso 2. Participar do planejamento da fiscalização e da avaliação da política local de mobilidade urbana. Inciso 3. Ser informado nos pontos de embarque e desembarque de passageiros, de forma gratuita e acessível, sobre itinerários, horários, tarifas dos serviços e modos de interação com outros modais. Inciso 4. Ter ambiente seguro e acessível para a utilização do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, conforme as leis nº 10.048 e 10.098. Parágrafo único. Os usuários dos serviços terão o direito de ser informados em linguagem acessível e de fácil compreensão sobre: inciso 1. Seus direitos e responsabilidades. Inciso 2. Os direitos e obrigações dos operadores dos serviços. Inciso 3. Os padrões pré-estabelecidos de qualidade e quantidade dos serviços ofertados, bem como os meios para reclamações e respectivos prazos de resposta. Artigo 15. A participação da sociedade civil no planejamento, fiscalização e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana deverá ser assegurada pelos seguintes instrumentos. Inciso 1. Órgãos colegiados com a participação de representantes do Poder Executivo, da sociedade civil e dos operadores dos serviços. Inciso 2. Ouvidorias nas instituições responsáveis pela gestão do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana ou nos órgãos com atribuições análogas. Inciso 3. Audiências e consultas públicas. Inciso 4. Procedimentos sistemáticos de comunicação, de avaliação da satisfação dos cidadãos e dos usuários e de prestação de contas públicas. Capítulo 4 das atribuições. Artigo 16. São atribuições da União. Inciso 1. Prestar assistência técnica e financeira aos Estados, Distrito Federal e municípios, nos termos desta lei. Inciso 2. Contribuir para a capacitação continuada de pessoas e para o desenvolvimento das instituições vinculadas à Política Nacional de Mobilidade Urbana nos Estados, municípios e Distrito Federal, nos termos desta lei. Inciso 3.
organizar e disponibilizar informações sobre o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana e a qualidade e produtividade dos serviços de transporte público coletivo. Inciso 4. Fomentar a implantação de projetos de transporte público coletivo de grande e média capacidade nas aglomerações urbanas e nas regiões metropolitanas. Inciso 6. Fomentar o desenvolvimento tecnológico e científico visando ao atendimento dos princípios e diretrizes desta lei. Inciso 7. Prestar diretamente ou por delegação ou gestão associada os serviços de transporte público interestadual de caráter urbano. Parágrafo 1º. A União apoiará e estimulará ações coordenadas e integradas entre municípios e estados em áreas conurbanas, aglomerações urbanas e regiões metropolitanas, destinadas a políticas comuns de mobilidade urbana, inclusive nas cidades definidas como cidades gêmeas, localizadas em regiões de fronteira com outros países, observado o artigo 178 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. A União poderá delegar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a organização e a prestação dos serviços de transporte público, coletivo, interestadual e internacional, de caráter urbano, desde que constituído consórcio público ou convênio de cooperação para tal fim, observado o artigo 178 da Constituição Federal. Artigo 17. São atribuições dos Estados. Inciso 1. Prestar diretamente ou por delegação ou gestão associada os serviços de transporte público coletivo intermunicipais de caráter urbano em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição Federal. Inciso 2. Propor política tributária específica e de incentivos para a implantação da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Inciso 3. Garantir o apoio e promover a integração dos serviços nas áreas que ultrapassem os limites de um município, em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 25 da Constituição Federal. Parágrafo único. Os Estados poderão delegar aos municípios a organização e a prestação dos serviços de transporte público coletivo intermunicipal de caráter urbano, desde que constituído consórcio público ou convênio de cooperação para tal fim. Artigo 18. São atribuições dos municípios. Inciso 1. Planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem como promover a regulamentação dos serviços de transporte urbano. Inciso 2. Prestar direta, indiretamente ou por gestão associada os serviços de transporte público coletivo urbano, que têm caráter essencial. Inciso 3. Capacitar pessoas de desenvolver as instituições vinculadas à política de mobilidade urbana do município. Artigo 19. Aplicam-se ao Distrito Federal, no que couber, as atribuições previstas para os estados e os municípios, nos termos dos artigos 17 e 18. Artigo 20. O exercício das atribuições previstas neste capítulo subordinam-se, em cada ente federativo, às normas fixadas pelas respectivas leis de diretrizes orçamentárias, às efetivas disponibilidades asseguradas pelas suas leis orçamentárias anuais e aos imperativos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Capítulo 5 das diretrizes para o planejamento e gestão dos sistemas de mobilidade urbana. Artigo 21. O planejamento, a gestão e a avaliação dos sistemas de mobilidade deverão contemplar: inciso 1. A identificação clara e transparente dos objetivos de curto, médio e longo prazo. Inciso 2. A identificação dos meios financeiros e institucionais que assegurem sua implantação e execução.
Inciso 3. A formulação e implantação dos mecanismos de monitoramento e avaliação sistemáticos e permanentes dos objetivos estabelecidos. Inciso 4. A definição das metas de atendimento e universalização da oferta de transporte público coletivo, monitorados por indicadores pré-estabelecidos. Artigo 22. Consideram-se atribuições mínimas dos órgãos gestores dos entes federativos, incumbidos, respectivamente, do planejamento e gestão do sistema de mobilidade urbana. Inciso 1. Planejar e coordenar os diferentes modos e serviços, observados os princípios e diretrizes desta lei. Inciso 2. Avaliar e fiscalizar os serviços e monitorar desempenhos, garantindo a consecução das metas de universalização e de qualidade. Inciso 3. Implantar a política tarifária. Inciso 4. Dispor sobre itinerários, frequências e padrão de qualidade dos serviços. Inciso 5. Estimular a eficácia e a eficiência dos serviços de transporte público coletivo. Inciso 6. Garantir os direitos e observar as responsabilidades dos usuários. Inciso 7. Combater o transporte ilegal de passageiros. Artigo 23. Os entes federativos poderão utilizar, entre outros instrumentos de gestão do sistema de transporte e da mobilidade urbana, os seguintes. Inciso 1. Restrição e controle de acesso e circulação, permanente ou temporário, de veículos motorizados em locais e horários pré-determinados. Inciso 2. Estipulação de padrões de emissão de poluentes para locais e horários determinados, podendo condicionar o acesso e a circulação aos espaços urbanos sob controle. Inciso 3. Aplicação de tributos sobre modos e serviços de transporte urbano pela utilização da infraestrutura urbana, visando a desestimular o uso de determinados modos e serviços de mobilidade, vinculando-se a receita à aplicação exclusiva em infraestrutura urbana destinada ao transporte público coletivo e ao transporte não motorizado, e no financiamento do subsídio público da tarifa de transporte público na forma da lei. Inciso 4. Dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas para os serviços de transporte público coletivo e modos de transporte não motorizado. Inciso 5. Estabelecimento da política de estacionamentos de uso público e privado, com e sem pagamento pela sua utilização, como parte integrante da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Inciso 6. Controle do uso e operação da infraestrutura viária, destinada à circulação e operação do transporte de carga, concedendo prioridades ou restrições. Inciso 7. Monitoramento e controle das emissões dos gases de efeito local e de efeito estufa dos modos de transporte motorizado, facultando a restrição de acesso a determinadas vias em razão da criticidade dos índices de emissões de poluição. Inciso 8. Convênios para combate ao transporte ilegal de passageiros. Inciso 9. Convênio para o transporte coletivo urbano internacional nas cidades definidas como cidades gêmeas nas regiões de fronteira do Brasil com outros países, observado o artigo 178 da Constituição Federal. Artigo 24. O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana e deverá contemplar os princípios, os objetivos e as diretrizes desta lei, bem como, inciso 1, os serviços de transporte público coletivo, inciso 2, a circulação viária, inciso 3, as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana, incluindo as ciclovias e ciclofaixas, inciso 4, a acessibilidade
para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade. Inciso 5. A integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não motorizados. Inciso 6. A operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária. Inciso 7. Os polos geradores de viagens. Inciso 8. As áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos. Inciso 9. As áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada. Inciso 10. Os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana. Inciso 11. A sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 anos. Parágrafo 1º. Em municípios com mais de 20 mil habitantes e em todos aqueles que integrem regiões metropolitanas, regiões integradas de desenvolvimento econômico e aglomerações urbanas com população total superior a 1 milhão de habitantes, deverá ser elaborado e aprovado o Plano de Mobilidade Urbana, integrado e compatível com os seus planos diretores e, quando couber, com os planos de desenvolvimento urbano integrado e com os planos metropolitanos de transporte e mobilidade urbana. Parágrafo 2º. Nos municípios sem sistema de transporte público coletivo ou individual, o plano de mobilidade urbana deverá ter o foco no transporte não motorizado e no planejamento da infraestrutura urbana, destinada aos deslocamentos a pé e por bicicleta, de acordo com a legislação vigente. Parágrafo 4º. O Plano de Mobilidade Urbana deverá ser elaborado e aprovado até 12 de abril de 2021. Parágrafo 5º. O Plano de Mobilidade Urbana deverá contemplar medidas destinadas a atender aos núcleos urbanos informais consolidados nos termos da Lei 13.465. Parágrafo 7º. A aprovação do Plano de Mobilidade Urbana pelos municípios, nos termos do disposto no parágrafo 4º, será informada à Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos do Ministério do Desenvolvimento Regional. Parágrafo 8º. Encerrado o prazo estabelecido no parágrafo 4º, os municípios que tenham aprovado o Plano de Mobilidade Urbana ficarão impedidos de receber recursos do Orçamento Geral da União, consignados à Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos do Ministério do Desenvolvimento Regional, até que seja cumprida a exigência prevista nesta lei, ressalvada a hipótese de instrumentos de repasse já celebrados. Capítulo 6. Dos instrumentos de apoio à mobilidade urbana. Artigo 25. O Poder Executivo da União e o dos Estados, o do Distrito Federal e o dos municípios, segundo suas possibilidades orçamentárias e financeiras, e observados os princípios e diretrizes desta lei, farão constar dos respectivos projetos de planos plurianuais e de leis de diretrizes orçamentárias as ações programáticas e instrumentos de apoio que serão utilizados em cada período para o aprimoramento dos sistemas de mobilidade urbana e melhoria da qualidade dos serviços. Parágrafo único. A indicação das ações e dos instrumentos de apoio a que se refere o caput será acompanhada, sempre que possível, da fixação de critérios e condições para o acesso aos recursos financeiros e às outras formas de benefícios que sejam estabelecidos. Capítulo 7. Disposições finais. Artigo 26. Esta lei se aplica no que couber ao planejamento, controle, fiscalização e operação dos serviços de transporte público coletivo, intermunicipal, interestadual e internacional de caráter urbano. Artigo 28. Esta lei entra em vigor 100 dias após a data de sua publicação.